O maior patamar para o IPCA, portanto, a inflação para o mês de fevereiro desde 2003, isso há 22 anos. Exatamente isso que você ouviu, uma inflação que está sendo medida hoje, que não acontece há 22 anos. Se os fundos imobiliários caíram bastante, porque a expectativa de que a taxa de juros, a Selic, fosse até 15% até o final do ano, no ritmo que a inflação está, o que pode se esperar é uma taxa de juros além de 15%. Então a gente está falando de, quem sabe, até na casa dos 17%. E se isso acontecer? Se ao menos a expectativa de que isso vai acontecer se confirmar. Nós já vimos casos semelhantes a esse. O que você deve esperar dos seus investimentos e o que você deve fazer? Preste bastante atenção nesse vídeo, porque esse vídeo é muito importante, principalmente para você que tem uma carteira de investimentos e que busca um dia viver de renda. Bom, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, registrou um aumento de 1,31% no mês de fevereiro. Todo mês isso é medido e todo ano também. O fato é que esse número chamou bastante atenção e esse aumento é muito expressivo, como eu acabei de falar, não acontecia já há 22 anos. Isso já afeta o teu bolso e pode afetar mais ainda. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre como a inflação afeta o bolso do brasileiro. Se você não viu esse vídeo, inclusive, eu recomendo que você assista, porque é um vídeo bastante completo, explicando sobre economia sem economês. Agora é importante lembrar de que naquela ocasião em que eu fiz esse vídeo sobre inflação, a gente estava falando de uma previsão, uma expectativa de taxa de juros a 15% no final de 2025. A questão é de que com esse novo dado, alarmante dado, fica claro de que as expectativas mudam e sim, a gente pode ver uma taxa de juros acima de 15%, portanto navegando entre 16% e 17% ao ano. E isso pode não demorar tanto. Bom, todo brasileiro já percebe o impacto da inflação no bolso. Todo dia, praticamente, você vê notícias falando sobre o preço do café, preço dos ovos e tudo mais, aluguel, tudo que tem aumentado bastante. E nós falamos recentemente, um vídeo que falava sobre isso, sobre esse tema, de que a inflação é uma espécie de cupim que corrói teu dinheiro. Certamente você já percebeu algo que você costuma comprar ou serviço que você costuma pagar que aumentou bastante nos últimos meses. Comenta aqui, inclusive, o que você acha que mais foi impactante no teu orçamento em relação ao aumento de preço recentemente. Todo brasileiro, todo mundo que está assistindo esse vídeo tem alguma coisa para comentar, mas eu quero que você comente aqui aquilo que você acha que realmente extrapolou mesmo, que de fato está afetando bastante o orçamento porque aumentou muito o preço. Comenta aqui, café, ovo, carne, gasolina, escola, aluguel, conta aqui para mim. E nós já falamos também sobre o instrumento financeiro que o governo tem e utiliza para poder controlar a inflação, que é o aumento da taxa de juros. Então ele inibe o consumo, a demanda diminui e os preços baixam. Já falei bastante sobre isso, não vou me estender aqui. Agora pensa comigo, se a taxa de juros subiu para controlar uma inflação que foi medida no passado e hoje se verifica uma inflação mais descontrolada, uma inflação aumentando, essa expectativa do aumento da taxa de juros também vai aumentar, isso é fato. Se já era 15, para quanto vai? Será que teremos ainda no ano de 2025 uma taxa Selic de 17%? O que? Tu acha que é um absurdo? No ano de 2003, sabe quanto é que era a taxa de juros praticada aqui no Brasil, a taxa Selic? 26,5%. Isso mesmo, eu vou repetir, 26,5% a taxa Selic. Agora olha só que curioso, basta fazer a correlação. Acabamos de registrar a maior inflação para o mês de fevereiro, que não acontece desde 2003, portanto, não se viu nada semelhante há 22 anos. Já que o instrumento do governo para poder controlar a inflação é a taxa de juros, podemos esperar a maior taxa de juros dos últimos 22 anos? Faz muito sentido. Já é previsto agora, para o mês de março, uma taxa de juros, uma taxa Selic, de 14,25%. Então 15 está logo ali. Nesse ritmo fica mais fácil acreditar de que a taxa de juros até o final de 2025 não vai ser de 15. Será que até o final do ano chega a 17? Eu acho que a pergunta que deve ser respondida não é nem essa, porque isso está muito provável que aconteça. A questão é o que fazer? O que pode acontecer com o mercado de renda variável? O Brasil sobrevive a essa taxa de juros? O que o investidor deve fazer? Aquele investidor que tem poupado e investido em fundos imobiliários, em ações, na Bolsa Americana, que montou uma carteira de investimentos, o que esse investidor deve fazer se a taxa de juros chegar nesse patamar? É isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Bom, para começar, o que pode acontecer com o mercado de renda variável? É importante lembrar que a taxa de juros tem comportamento cíclico e a Bolsa de Valores, o mercado de ações, também responde de forma cíclica. Então, o que costuma acontecer nesses ciclos, né? Quando a taxa de juros está muito alta, o que acontece com a renda variável, com a Bolsa de Valores? De uma forma geral, o que a gente pode observar em ciclos em que no Brasil a taxa de juros estava muito alta, e acima dos 15, 17, 20%. Queda no mercado de ações e, obviamente, fica fácil entender por quê.
Existem muitos investidores que migram para a renda fixa porque a renda fixa fica muito atrativa. Imagina um cenário em que você tem um produto financeiro com muita segurança, produtos de renda fixa, uma taxa de juros de 17% ao ano. Então, com a grande atratividade da renda fixa, é muito comum e natural que a Bolsa de Valores caia, pelo menos durante esse ciclo. Já vou explicar por quê. É um período também que, para a Bolsa de Valores, é de extrema volatilidade. Essa incerteza sobre a inflação e a economia do país gera muita instabilidade na Bolsa de Valores, então você deve esperar muita volatilidade. Agora, um outro fator também que implica justamente em empresas específicas. Empresas muito endividadas costumam sofrer mais, porque o custo da dívida fica ainda mais caro, enquanto que exportadoras podem acabar se beneficiando. Então, quais são os setores que costumam performar melhor nesse cenário? Commodities, então a gente está falando de mineração, exploração de petróleo, agronegócio, essas empresas, esses negócios, setores são beneficiados, especialmente pela valorização do dólar. Então, esses setores, segmentos costumam ser beneficiados nessa ocasião justamente por causa da valorização do dólar. Existe uma fuga para investimentos dolarizados quando existe esse cenário no país, né, de incerteza, de grande volatilidade. Então, se existe uma busca por investimentos dolarizados, o dólar aumenta e quem vende fatura de forma dolarizada acaba sendo beneficiado. É muito comum empresas elétricas também não sofrerem com esse cenário. Em alguns casos, elas até podem ser beneficiadas. Por quê? Porque muitos contratos são indexados à inflação. Então, a inflação subiu, elas vão ganhar mais dinheiro. E quando a gente está falando de energia, uma indústria não pode parar, o consumo tem que acontecer. Então, não existe aquele efeito do mercado, em que a pessoa deixa de consumir ou diminui o consumo. Na grande maioria dos casos, empresas do setor elétrico, como também oferecem energia para empresas que têm uma grande contratação de demanda de energia, então são grandes clientes de energia, clientes industriais inclusive, a operação não pode parar. O consumo de energia é constante. Então as empresas do setor elétrico não sofrem com isso. Um outro setor também que pode ser beneficiado, as empresas que podem ser beneficiadas também são bancos, que na grande maioria das vezes conseguem repassar esse aumento da Selic para os seus clientes, inclusive aumentando margens. Agora lembra que a gente está falando aqui de comportamentos cíclicos, então acontece de fato em ciclos. E o que a gente pode observar no tempo? De que houve uma recuperação quando a taxa de juros diminuiu. Quando o governo, aumentando a taxa de juros, consegue conter a inflação, e isso invariavelmente vai acontecer, o governo vai subir a taxa de juros até manter a inflação no controle. Seja certo disso. E isso acontecendo, conseguindo chegar em um ponto que a taxa de juros subiu bastante e controlou a inflação, o que a gente observa no tempo de cenários semelhantes é de que a bolsa se recuperou fortemente. Então, setores que sofreram com juros altos começam a se recuperar fortemente, subindo bastante o preço da cota, trazendo retornos expressivos. Respondendo a outra pergunta bastante pertinente, será que o Brasil sobrevive a uma taxa de juros de 17% ao ano? Se a coisa já está feia, está crítica, não chegou nem a 15% ainda. Bom, nós já vimos taxa de juros acima de 17% ao ano aqui no Brasil recentemente? Sim, já vimos. Vou te mostrar agora diretamente no site do Banco Central do Brasil, e que mostra a taxa de juros histórica. Dá uma olhada aqui, nós estamos no site do Banco Central mostrando o histórico das taxas de juros, tá vendo? Ó? E a gente vê aqui, ó, ano de 2025, 2024, se a gente voltar aqui para anos anteriores, ó, nós vamos ver aí taxa de juros na casa de 1,90, essa coluna aqui, a última coluna, é a taxa Selic, a taxa de juros, né? Então a gente está vendo aqui, ó, alguns anos atrás, em 2020, 1,90, tá vendo como é cíclico? 1,90 foi aumentando, e em algum momento vai subir bastante e vai voltar a cair. Ó, caiu, voltou a subir, e ó, a gente vai ver aqui, ó, a taxa de juros de 4, 5, 6, como eu falei, né, ela fica sempre subindo, até que ela começa a cair, depois começa a subir novamente. Mas vamos voltar aqui para o ano de 22 anos atrás, 20 anos atrás, aqui o ano de 2006, a gente já vê aqui, ó, uma taxa de juros de 17,26%, 16,50%, tá vendo? E, ó, a gente viu ali em 2005, 18,98%, 2005, 19,48%, 19,74%. A gente pode ver casos semelhantes a esse aqui em breve? Sim, claro que a gente pode, tá? Claro que a gente pode. A taxa de juros tinha uma expectativa de 12, depois foi para 13, foi para 14, 14,25 esse mês, era 15 até o final desse ano, mas tudo indica que vai ultrapassar. Então, viver uma taxa de juros na casa de 19, 19,75, 19,73, talvez não. Agora, na casa dos 18, 17, está muito próximo de 15, tá vendo? Eu considero possível, sim, de fato eu considero possível. Mais uma vez, não é o Copom que define a taxa de juros. Ele é refém da inflação. Toda vez que a inflação estiver subindo demais, mesmo contra a vontade,
o Copom vai ter que definir uma taxa de juros mais alta do que 14, mais alta do que 15, mais alta do que 16, inclusive. Será que sobrevive uma taxa de juros de 17%? A resposta é sim, porque já vivemos essa realidade, inclusive realidade, como eu acabei de falar no início, realidade ainda mais impressionante ainda, uma taxa de juros acima de 20. Então, certamente, muitas pessoas que investiram na Bolsa de Valores nos últimos 20, 22 anos, 30 anos, como o Barça, por exemplo, já viu taxa de juros acima de 20. E ele não deixou de construir fortuna. Como eu falei há poucos minutos atrás, em 2013, nós vivemos uma taxa de juros no país de 26,5%. Como performou a carteira de um investidor que investe desde essa época? A Bolsa Brasileira quebrou? Esses investidores ficaram mais pobres ou mais ricos? É óbvio que todos que utilizaram essas crises, né, aproveitando oportunidades para investir cada vez mais, aproveitando as pechinchas, aumentaram bastante seus lucros. O que o investidor deve fazer nesse caso? Se você é um investidor hoje, está montando uma carteira de investimentos para viver de renda daqui a 6, 7, 10, 15, 20 anos. Se acontecer essa taxa de juros aqui no Brasil de 17%, quem sabe esse ano ainda, o que você deve fazer? Fugir de fundos imobiliários, fugir de ações e ir para renda fixa, aproveitar? Por mais que pareça fazer sentido essa ideia, se você é um investidor de longo prazo, portanto, você sabe que você vai acumular patrimônio, recurso financeiro, investir esse recurso financeiro para utilizar ele daqui a 7, 8, 10, 15 anos, o mais estratégico a fazer, o que sempre funcionou muito bem, é aproveitar o momento de grande volatilidade e oscilação na Bolsa de Valores. Certamente os fundos imobiliários vão cair ainda mais, ações vão cair ainda mais. Aproveitar para comprar o maior número de cotas que você puder de fundos imobiliários, de ações. Se você é um investidor de curto prazo que tem o objetivo de utilizar esse recurso financeiro daqui a 2, 3 anos, pode ser uma janela de tempo bastante interessante para você ter um ótimo retorno com segurança para objetivos de curto prazo. Agora, se você é um investidor de longo prazo, é uma pessoa que tem um objetivo financeiro de utilizar esse recurso financeiro que você está acumulando para daqui a 10 anos, bom, certamente, se isso se confirmar, taxa de juros acima de 15%, portanto 16%, 17%, até o final do ano, quem sabe o ano que vem, o que você deve fazer é aproveitar a volatilidade, as pechinchas que acontecerão. Porque, como eu falei, os fundos imobiliários hoje estão precificados bem abaixo do preço, porque já se espera uma taxa Selic a 15%. Só que esse 15% está chegando muito rápido. A gente está falando nesse mês uma taxa de juros de 14,25%. 15 está logo ali. Então a expectativa até o final do ano já não é mais 15. Ah, mas Bruno, o Copom definiu que era 15. Você já viu quantas vezes o Copom definiu de que a taxa de juros seria 13, depois mudou para 13,5, depois para 13,5 para 14, depois para 14,5? O Copom não tem controle sobre a taxa de juros. Muito diferente do que muitas pessoas pensam, apesar do Copom definir a taxa de juros, ele define considerando o que está sendo praticado na inflação. Quando a inflação sobe, portanto, o Copom não tem nenhum controle sobre isso, a inflação é uma consequência do aumento da demanda, do preço das coisas. Quando o Copom percebe que a inflação está descontrolada, ele começa a alterar a previsão. Oh, eu falei que era 15, mas acho que vai ser 15,5. Eu falei 15,5, mas estou vendo que vai ser 16. Falei 16, mas estou vendo que vai ser 17. Porque o Copom não tem controle, o Banco Central não tem controle da inflação. A inflação está diretamente relacionada ao hábito das pessoas e à economia de uma forma geral. Por isso que eu digo que o investidor de longo prazo sempre ganha. Por quê? Mesmo que ele tenha uma parte dos investimentos dele de renda fixa, muitos investidores têm, isso é saudável, né, para a tua reserva de emergência, ou porque simplesmente quer ter uma carteira mais conservadora, essa parte da carteira vai estar rendendo bem, mais do que antes. E os ativos de longo prazo que ele quer comprar para poder viver de rendimentos, receber rendimentos e dividendos de empresas pagadoras de dividendos, estarão muito baratos nessa ocasião, que a taxa de juros está muito alta. Então ele vai estar ganhando na renda fixa, o montante da carteira dele que tem renda fixa, e na renda variável ele vai ter tendo a oportunidade de comprar ativos muito baratos com qualidade. Todos invariavelmente vão estar mais baratos. Fundos imobiliários, ações, e diga-se de passagem, aquele investidor que também tem uma parcela da carteira dolarizada também vai ser beneficiado, porque nesse momento de grande volatilidade e incerteza, costuma haver uma fuga para investimentos dolarizados e subindo o dólar, ele também vai sair ganhando. Então, o investidor de longo prazo sempre ganha, em todas as ocasiões, desde que ele faça a coisa certa, que é comprar bons ativos baratos quando eles estão em liquidação e depois pegar toda essa recuperação quando a taxa de juros voltar ao normal. Ah, mas vai voltar ao normal? Sim, vai voltar ao normal, sempre voltou ao normal. Falei aqui também recentemente, mas eu vou lembrar. Estudos mostram que investidores de longo prazo que seguram seus ativos, suas posições por 10, 20 anos, sempre ganham de qualquer estratégia. Isso porque os mercados sempre se recuperam. E essa janela de oportunidades, ela tem um prazo determinado. Elas duram pouco.
E isso é uma condição natural, faz parte do mercado de renda variável. O próprio S&P 500, o S&P 500, o índice que mede o desempenho da Bolsa Americana, no intervalo de 20 anos, mesmo passando por várias crises, nunca fechou um período de 20 anos no negativo. Mesmo contando com a bolha da internet, a crise de 2008, pandemia em 2020, mesmo assim, trouxe dinheiro para os investidores. E para finalizar, eu vou até comentar uma frase aqui bastante interessante, que é muito oportuna para esse momento, caso essa taxa de juros se confirme aí em 16%, 17% até o final do ano. Você vai ver volatilidade no mercado de ações caindo, fundos imobiliários caindo, portanto ainda baratos, ações e fundos imobiliários bem baratos. Você vai ver tua carteira sangrando por um período ali, e diga-se de passagem, vai sangrar menos se você tiver uma posição dolarizada. Então você vai perceber ali uma queda generalizada, mas por um período determinado, tem prazo para acabar. Mas uma frase que pode trazer bastante tranquilidade para você nesse momento é a seguinte: no mercado financeiro, a única certeza é que crises sempre existirão. A diferença entre quem perde dinheiro e quem ganha dinheiro é o que cada um faz nesses momentos de crise. E aí também tem outro detalhe, muitas pessoas podem estar com a seguinte dúvida: Bruno, se a taxa de juros for a 17%, faz sentido eu prefixar um título? Ou quem sabe eu trabalhar com marcação ao mercado? Tenha bastante cuidado nesse momento, porque, como eu falei, algum tempo atrás a gente viu uma taxa de juros a 26,5%. Sinceramente, não tenho nenhuma expectativa de que a gente chegue nesse patamar. Eu acho que até 20 seria um grande exagero. Se a taxa de juros chegar em 17% e você prefixar um título de renda fixa, o que pode ocorrer é o seguinte: você ter ali uma garantia de rentabilidade no primeiro e no segundo ano, mas e se? A gente não sabe, nem o Copom e nem ninguém pode controlar isso. Lembra que eu falei? O Copom não tem controle sobre a taxa de juros. Ele reage à inflação. E se a taxa de juros chegar a 18%? Então você prefixou em 17 e acabou vendo uma taxa de juros a 18, 19, quem sabe? Então tenha muito cuidado em prefixar qualquer título, e para investidores iniciantes, marcação ao mercado pode ser complexo demais. Portanto, seja bastante cauteloso nesse momento. O que eu diria para você fazer é ficar atento à sua estratégia de investimentos. Portanto, se você tem o objetivo de investir para o longo prazo, e se essa taxa de juros se confirmar, surgirão ainda mais novas oportunidades na Bolsa de Valores. Os fundos imobiliários vão ser arruinados com isso? De forma nenhuma, só vão ficar mais baratos. Ótima oportunidade se apresentando para os investidores de longo prazo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, tema bastante relevante e atual. Nós estamos falando de uma inflação mais alta dos últimos 22 anos, então a gente de fato deve esperar uma taxa de juros mais alta. Aquela taxa de juros expectativa de 15% não deve se confirmar. Bom, o tempo dirá. E você agora sabe exatamente o que fazer. Se é investidor de curto prazo, aproveite o momento. Se é investidor de longo prazo, aproveite as oportunidades. Não deixe de se inscrever no canal, porque eu vou continuar acompanhando esse aumento da inflação e, obviamente, o comportamento da taxa de juros e as próximas reuniões do Copom. Se a previsão da taxa de juros, de fato, ultrapassar os 15%, a gente vai estar acompanhando e trazendo aqui vários cenários diferentes aqui para a gente poder analisar juntos e tomar decisões inteligentes a respeito do dinheiro. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.